Espírito Santo enviado para mover no meio da igreja. Nós pedimos, Jesus, oh, aleluia, em teu nome, vem mais uma vez mover através da palavra. Traz a revelação, Senhor, que o Senhor tem para a igreja nessa noite. Porque nós sabemos, Pai, que toda pessoa que lê a palavra, o Senhor já está falando, mas como o Senhor resolve dar revelação, Luiz, é algo mais profundo dentro da tua palavra. E nós pedimos, Senhor, vem fazer, vem mover, vem agir, vem abrir os olhos espirituais daquele que precisa ver o que não está vendo, enxergar o que não está enxergando, Senhor, entender, discernir aquilo que não está discernindo ainda. Fala, Espírito Santo, move mais uma vez. Nós oramos e pedimos, usa a tua serva como canal, instrumento nas tuas mãos, que diminua ela e cresça o Senhor, que desapareça ela e apareça o Senhor. Vem manifestar o teu poder. Nós oramos agora mais uma vez em nome do teu Filho Jesus, e a igreja diz amém. Pode aplaudir o Senhor mais uma vez. Aleluia. Glória a Deus. Quero agradecer a pastora Rita mais uma vez pelo privilégio, pela honra e pela consideração e confiança em me entregar o altar. Que o Senhor continue, lhes conduzindo em triunfo. Queridos, que a graça e a paz abunde em nosso ser de uma maneira muito especial. E que possamos crescer a cada dia em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Porque se existe algo que faz a diferença na vida de um homem e de uma mulher, é o conhecimento do Senhor. É o conhecimento da palavra. É o conhecimento do verbo. Porque se você não conhece a palavra, você não conhece a Deus. Porque Deus é a palavra. É a palavra manifesta aos homens. E nesta noite eu quero compartilhar com você em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, que está escrito: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho, disse Paulo, do evangelho. Ou seja, eu não me envergonho das boas novas da salvação. Por quê? Porque elas são poder de Deus, dínamos divino, aleluia, para a salvação de todo aquele que crê. Diga todo. Então, o evangelho é a revelação, o evangelho é a luz, o evangelho é o poder, o evangelho é a manifestação da graça de Deus para alcançar todo aquele que crê. E Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, eu não me envergonho, ou seja, eu não tenho medo de expressar, de falar, de propagar, de ensinar o evangelho, porque o evangelho, ele tem poder. E é esse poder manifesto que nós precisamos ver em ação no seio da igreja. Nós tivemos uma tarde maravilhosa com as mulheres ontem, porque havia liberdade no espírito, porque a atmosfera foi preparada por meio da oração, por meio do louvor, por meio da adoração, para que a presença se manifestasse, para que a palavra fluísse e encontrasse guarida nos corações. E é essa a necessidade da igreja hoje, abrir os olhos do entendimento e os olhos do coração para as verdades de Deus que estão implícitas no evangelho. E muitos estão na igreja, muitos estão na casa, passa dias, semanas, meses e anos, e a história não muda. A vida não muda. Permanece no mesmo ciclo
de ciclo em ciclo, de ciclo em ciclo, em uma mesmice, como se não fossem coparticipantes da graça do Evangelho. Mas o desejo do coração de Deus para mim e para você é que esse poder nos alcance, é que esse poder nos envolva. E o termo salvação, ele é um termo rico de sentido. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder que manifesta a salvação na vida de todo aquele que crê. E quando ele expressa salvação, no Novo Testamento, salvação significa koiné no grego. E esse koiné tem um significado extraordinário. Esse koiné, ele traz uma revelação plena, que salvação é uma obra completa. É uma obra que alcança espírito, alma e corpo. Então, quando você ouve a palavra, crê na palavra, recebe a palavra no seu coração e diz sim para o plano da salvação, diz sim para o Evangelho de Cristo, diz sim para a redenção que há nele, você está dizendo sim, aleluia, para ser alcançado completamente, para ser atingido, impactado, restaurado, renovado plenamente, no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E essa obra não é de homens. Essa obra não é do pastor, não é da pastora. Essa obra é do Espírito. Tudo que você tem que fazer é ouvir, crer e receber. Quando você ouve, crê, recebe e responde, dizendo sim para o plano da redenção, dizendo sim para Jesus Cristo, você está recebendo de Deus um pacote completo que vai te abraçar, que vai te envolver e que vai te alcançar por inteiro. A partir daí, quando você diz sim, algo acontece no mundo do Espírito. Quando você diz sim, o Espírito adentra no seu homem interior. E aí, toda aquela dificuldade que você tinha em deixar isto ou aquilo, em fazer isto ou aquilo, em mudar a sua linguagem, seu modo de falar, seu modo de ser, seu modo de se comportar, começa a haver uma mudança. Porque o poder do Evangelho começa a entrar em manifestação quando o Espírito adentra no seu homem interior. E isso acontece automaticamente quando você diz sim para o plano da redenção. Aí, envolvido completamente, você vai começar a entender que salvação no grego é koiné. Perdão, é sozo. Perdão, sozo. E esse sozo é um termo rico de sentido, que fala de liberdade de cativeiro. Então, quando eu recebo o Evangelho, quando o poder do Evangelho me alcança, a primeira coisa que vai acontecer em mim é liberdade de cativeiro, é libertação de prisão, é libertação de cadeias, é libertação de tudo aquilo que me aprisiona, de tudo aquilo que me oprime, de tudo aquilo que mantém-me em um cativeiro, em uma zona de aprisionamento. Então, quando eu recebo essa liberdade, consequentemente eu recebo livramento do pecado, da servidão religiosa, livramento da opressão e da aflição de morte violenta, de morte prematura. Eu sou arrancado e tirado da prisão espiritual. Então, quando eu recebo o Evangelho,
Quando eu recebo o plano de salvação, o plano de redenção e me torno igreja do Cordeiro, noiva do Cordeiro, eu vou ser preparado, preparada para viver o grande dia, o ápice de toda história que me transformará na esposa do Cordeiro. Quando eu recebo o Evangelho, eu saio da condição de bastardo e vou para a posição de filho. Olha que coisa linda. Eu passo de bastardo para filho. Quando eu passo para a posição de filho, eu recebo um nome que está acima de todos os nomes. E neste nome todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar e professar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Quando eu recebo o nome, eu recebo direito legal para me apropriar de tudo aquilo que o nome me dá direito. Você consegue entender os benefícios que há em ser salvo? Os benefícios que há na salvação? Tudo aquilo que foi conquistado na cruz, através do sacrifício vivo que foi Jesus, vai tornar-se meu por direito, por promessa e por herança. Então olha para esse santo, olha para essa ungida dentro dos olhos e diga para ele e para ela: você não é qualquer um. Quando você recebe essa posição de filho, e você recebe o direito de ser herdeiro com Deus e co-herdeiro com Cristo, você passa a ter acesso à presença do Pai. Porque quando Jesus foi à cruz, ele foi no meu e no seu lugar. Ele foi levando o meu e o seu pecado, a minha e a sua transgressão. Quando Jesus bradou: consumado está, está feito, terminei a obra para a qual eu vim a este mundo, e ele simplesmente, aleluia, diz: consumado está. Ele vai descer ao Hades. Ele vai descer às profundezas da terra, no meu e no seu lugar. Ele vai como representante do homem, não como Deus. Ele vai como meu e seu representante. E Satanás deve ter feito festa quando pensou que havia aniquilado, que havia destruído, cancelado, neutralizado o plano e o projeto divino. Mas ao terceiro dia, ele vence a morte, ele vence o inferno, ele ressuscita de entre os mortos. Ele toma das mãos de Satanás a chave, a autoridade, o poder da morte e do inferno. Uau! Sobe aos céus, chegando lá como sumo sacerdote, representando o homem. Ele faz expiação pelo meu e pelo seu pecado. Depois de fazer expiação pelo meu e pelo seu pecado, ele assenta-se à destra de Deus Pai no trono da glória.
depois de assentar-se à direita de Deus no trono, ele recebe o nome que está acima de todos os nomes. E diante deste nome, como já lhe disse, todo joelho vai chegar a hora de se dobrar, de se prostrar e de reconhecer quem ele é. Ele é o Senhor. Uau! Depois disso, como sumo intercessor, sumo sacerdote, ele roga ao Pai, ele clama ao Pai para que envie o outro Consolador. No original, Alon, o outro da mesma espécie. O outro semelhante a mim. O outro que dará continuidade à obra que eu comecei. O outro que estará convosco para sempre. E estará inside, em vós, dentro de vós. Então ele vai, roga ao Pai, e o Pai envia o Espírito Santo. E esse Espírito está conosco, ao redor, mas também está em nós, dentro. E é esse Espírito, queridos, que nos convence da verdade, da justiça e do juízo. E abre os olhos do nosso entendimento e os olhos do nosso coração, para entendermos que vou usar isso aqui. A promissória de dívida, a promissória de acusação que havia contra mim e contra você, ela foi rasgada. Depois de rasgada, anulada, ela foi cravada na cruz. A partir de então, havendo ele riscado a cédula de dívida que havia contra nós, que está em Colossenses 2:14. Uau! Anulado a dívida, algo acontece. Lá em Romanos 8:1 diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha para esse santo, para essa ungida, diga: alegre-se, você é livre. E essa liberdade nos alcança no espírito, na alma e no corpo. E como que eu tenho certeza disso? Porque lá em Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que coisa linda. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Ou seja, hoje, salvos, já não estamos mais perdidos. Já não estamos mais sem rumo. Já não vivemos mais sem direção. Hoje nós vivemos no caminho. Porque ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós estamos no caminho. No caminho em direção
ao Pai. Cada dia nos aproximando, cada dia nos achegando, cada dia sendo transformados, cada dia sendo renovados, melhorados, para vivermos tudo aquilo que o céu preparou e designou para nós. Amém? Queridos, então salvação é um presente de Deus. É um presente divino para a vida do homem. E nós precisamos aprender a valorizar o presente. Porque o presente que Ele nos deu, uau, olha o que está escrito aqui. O presente que Ele nos deu, o dinheiro não compra. Os homens não dão. E nós não encontramos em nenhum lugar da terra. O presente que nós recebemos de graça, pela graça, só se acha nele. E é esse presente que o céu quer nos dar. Que o céu quer te dar. É o presente que não custa dinheiro. Não custa esforço humano. Porque todo o preço já foi pago. E não foi pago por prata nem por ouro. Foi pago pela vida do próprio Deus. Ele se deu no meu e no seu lugar. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui como seus representantes na terra. Porque a grande verdade é que eu e você representamos os céus na terra. E aí eu pergunto, como anda a sua vida? Qual tem sido o seu testemunho? Qual é o seu comportamento? O seu posicionamento como representante de Deus na terra? Porque a única coisa que Ele exigiu de mim e de você é confessar com a boca. Abrir e fazer confissão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai, e o confessar como Senhor e Salvador das nossas vidas. A partir dessa confissão, crê com o coração e confessa com a boca que Ele é o teu Senhor e Ele é o teu Salvador, a tua história muda. Você sai da pobreza para a riqueza, da morte para a vida, de bastardo para filha, para filho, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando você abre o coração para crer e a boca para confessar, tudo começa a mudar no seu homem interior, porque pela graça sois salvos. Isso, aleluia, é um dom de Deus. É um dom de Deus. E essa palavra é fiel e é digna de toda aceitação. Então, o que eu quero dizer? Ser salvo, ser livre no espírito, na alma e no corpo. É ser livre das mazelas, do domínio e da opressão do pecado. Pastor, eu já sei disso. Então vamos vivenciar. Ser salvo é ser livre de todo tipo de servidão, de todo tipo de escravidão, de todo tipo de aprisionamento. Ser salvo é muito mais do que nós pensamos, é muito mais do que mudar de roupa, é muito mais do que mudar a aparência. Ser salvo é muito mais do que mudar de uma religião, porque salvação não é religião, salvação é um posicionamento.
Então, ser salvo é ser livre de todo sentimento, pensamentos, desejos e vontades que te escravizam, que te dominam e que te governam. Olha que coisa poderosa. O que será que o Espírito Santo está querendo nos dizer na noite de hoje? Que essa é uma noite de liberdade. Que essa é uma noite que os céus preparou para te fazer livre. De toda cadeia, de toda prisão, de todo jugo, de toda opressão. Uau! De toda depressão, de toda possessão. O céu preparou essa noite. Porque às vezes você diz que está em Cristo. Você diz que já o recebeu, já o aceitou, mas ainda não entendeu, não recebeu a luz e a revelação daquilo que a salvação te traz. E você se mantém ainda no mesmo lugar de origem, de cativeiro, de opressão, de prisão e de escravidão. Continua no mesmo patamar de vida, mas está na igreja. Mas estar na igreja não é o suficiente. Você precisa estar nele. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Olha, aí está o diferencial. Eu nele e ele em mim. Isso fala de aliança. Isso fala de compromisso. Fala de intimidade, fala de relacionamento, fala de acordo. Eu nele e ele em mim. Muitas vezes você está na igreja, mas não está nesse relacionamento de intimidade, de filho para com o pai. E é esse o desejo do coração de Deus, te libertar de qualquer tipo de prisão e cativeiro que te tira do lugar para o qual Ele morreu e ressuscitou para te levar. Então, eu preciso entender isso, que ser salvo é ser arrancado da zona de catividade, da zona de cativeiro. Como é que isso acontece? Lá em João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas essa verdade, que é a palavra, essa verdade, que é Jesus, te liberta do engano, da mentira, das meias verdades e da distorção das verdades de Deus em mentira. Então, quando você conhece a verdade de Deus, que é Cristo, que é o Verbo, que é a palavra revelada, você recebe libertação da mentira, do engano, das meias verdades e das distorções que lhe falaram a respeito do Evangelho e da salvação. Mas, se a verdade me liberta, como que muitas vezes eu ainda continuo preso, cativo, oprimido? Por quê? Porque você precisa ter o conhecimento da verdade, mas você precisa colocar o conhecimento em prática. Se você conhece a verdade, mas não vive à altura dessa verdade, essa verdade não faz sentido para a sua vida. Você vai continuar no engano da mesma forma. Você sabe que é verdade, mas continua no lugar da mentira. Continua no lugar das meias verdades. Para vivenciar essa verdade, eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que dizer: eis-me aqui. Eu me rendo,
Eu me entrego e eu desejo viver tudo quanto é verdade de Deus para mim. A partir do momento que eu faço a decisão, aí acontece o que está em João 8,36. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas eu só sou liberto pelo Filho quando eu desejo, quando eu quero e quando eu decido dizer sim. Porque Ele é um gentleman. Ele é um lord. Ele não viola. Ele não pressiona. Ele não te coloca contra a parede. Ele simplesmente apresenta-se. Ele simplesmente mostra-lhe o caminho. Mostra-lhe a verdade. E mostra o tipo de vida que você pode viver nele e com ele. Cabe a você aceitar a verdade, andar no caminho e se apropriar daquilo que já é seu, por promessa, direito e herança, quando você diz sim para o plano da redenção. Você percebe que o evangelho é algo muito fácil de ser vivido, ao mesmo tempo difícil para nós, porque nós nascemos em pecado. Quando Adão e Eva foram formados, eles foram criados segundo a imagem e a semelhança de Deus. Quando Adão peca e Eva e geram filhos, está escrito que os filhos foram gerados à imagem e à semelhança de Adão. Uma imagem corrompida. Já uma imagem deformada. E nós trazemos conosco essa ideia de questionamento. Nos tornamos questionadores. E não aceitamos a verdade de Deus por inteiro como ela é, se o Espírito não nos ajudar. Se o Espírito não estiver como centro da nossa vida. Se o Espírito Santo não for o nosso guia, se o Espírito Santo não for o nosso mestre, se o Espírito Santo não for o nosso conselheiro, se o Espírito Santo não for o nosso aliado, o nosso amigo, o nosso advogado, nós nos perdemos e não conseguimos vivenciar esse plano de redenção. Mas com a ajuda do Espírito, tudo eu posso, tudo é possível naquele que me fortalece. Mas Paulo disse isso depois de viver 1001 circunstâncias, situações e problemáticas adversas. Prisões, açoites, perseguições, naufrágios, jejuns, vigílias, todo tipo de experiência que um homem pode viver, Paulo viveu com Deus, por meio de Cristo. E no final de tudo aquilo, ele pode dizer: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Isso é conhecimento e vivência da verdade de Deus. Nós, qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer adversidade, já murmuramos, reclamamos, questionamos e até pecamos. Porque essa verdade ainda não entrou e não penetrou no nosso espírito. Mas quando ela penetrar, algo novo vai acontecer. Vai haver um desabrochar. Vai haver um movimentar do céu na terra e de Deus no homem. E aí tudo vai mudar. Ai, ai, ai. Eu já estou terminando Isaías 51. Eu quero falar sobre liberdade. Isaías 51, 14 diz assim: os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. Não morrerão em sua masmorra,
nem terão falta de pão. Em outras traduções diz que o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna, e o seu pão não lhe faltará. Pastora, o que é isso? É uma promessa de liberdade. É uma promessa de libertação. É uma virada de Deus na vida do exilado, do cativo, do prisioneiro. E quantas vezes nós nos encontramos assim, encolhidos em um lugar, encolhidos em uma situação, encolhidos em um processo de cativeiro, de opressão, de depressão, de amargura, de ansiedade. Quantas vezes você está ali encolhido, aprisionado em um lugar de sentença que o diabo colocou você. Mas a palavra de ordem hoje, a palavra profética de hoje é, aleluia, os prisioneiros encolhidos logo serão postos em liberdade. O que é que te mantém preso? O álcool? O que te mantém preso? A nicotina? O que te mantém preso? A pornografia? O que tem te mantido preso? A mentira? O que tem te mantido encolhido e aprisionado pelo inferno? O orgulho? A soberba? Você tem sido escravo de quê e de quem? Porque muitas vezes você acha que é livre, mas é um prisioneiro. Muitas vezes você acha que fazer as suas vontades, desfrutar dos seus caprichos, é ser livre. Não, é ser prisioneiro. É ser escravo. Quantos homens e até mulheres nesse tempo estão cativos, estão presos a uma mídia secular, profana, maligna e sorrateira. Quantos maridos que já não desejam mais a esposa, porque está preso em uma tela, vivenciando coisas que não provêm de Deus, que não agradam a Deus, que não glorificam a Deus e que o aprisionam. Presos, encolhidos por causa da vergonha e do nojo de si mesmo. Mas não consegue deixar de lado, não consegue romper. Mas eu quero te dizer, nesta noite o Espírito Santo está aqui. E Ele está aqui para romper, para quebrar, para desfazer, para desmantelar e desmanchar com as obras de Satanás. E muitas vezes você está jejuando, você está orando, e você quer ser livre. Mas qual é o verdadeiro jejum que Deus tem para você? É que você escolha, é que você decida, é que você tome um posicionamento, é que você se levante e se livre, se solte das ligaduras da impiedade, que se desfaça das ataduras do jugo e que deixe tudo aquilo que tem te afastado de Deus. É uma decisão.
Não é uma questão de colocar a mão na sua cabeça. Não é uma questão de orar e jejuar por você. É uma questão de decisão. Eu decido que estilo de vida eu irei viver. Eu decido que tipo de evangelho eu irei vivenciar. Eu decido que tipo de vida eu quero para mim. É decisão. E quando você decide, é tremendo. Quando você toma uma decisão assertiva, o céu chega, pega você pela mão e diz: você não está só. Eu estou com você. Quando você decide, o céu te pega pela mão, o pai pega na mão do filho e diz: não temas, não tenhas medo, não te preocupes, eu te ajudo, eu te esforço, eu te fortaleço, eu te cubro, eu te livro, eu te sustento, eu te mantenho. Olha que coisa linda, o céu te pega pela mão. Mas eu preciso decidir. Uau! O profeta Isaías escreve no capítulo 61 dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Ai, ai, ai. Esse é o tipo de unção que eu carrego. Esse é o tipo de unção que a igreja carrega. Esse é o tipo de unção que está sobre nós. Porque é o mesmo tipo de unção que esteve sobre ele. Esse é o mesmo Espírito que habitou, que residiu nele, habita e reside em mim e em você. Mas ele só pode ser ativado por meio de uma vida de santidade. Por meio de uma vida de comunhão, de relacionamento, de intimidade, de oração. E é isso que os céus quer fazer hoje à noite aqui. Num dia de sábado, Jesus vai ao templo. E quando ele chega no templo, ele pega o rolo, ele pega o pergaminho e ele abre. Ele desenrola o pergaminho. De repente ele começa a ler. E o pergaminho diz exatamente isso: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Porque Ele me ungiu, Ele me capacitou, Ele me habilitou. E Ele começa a expressar aquela palavra profética que referia-se a Ele mesmo. Aleluia. E eu quero dizer que esse Espírito está aqui, em mim e em você. E porque Ele nos ama, aleluia. Porque Ele nos ama, Ele quer fazer justiça aos oprimidos. Ele quer dar pão para o faminto. E Ele quer soltar os encarcerados. Esse é o desejo do Pai. Em que nível de vida eu estou vivendo? Você percebe que Ele não te condena? Mas Ele quer te justificar. E só há justificação por meio do sangue. Só há justificação por meio da redenção. Só há justificação por meio da salvação. Enquanto você não diz sim para o evangelho, sim para a salvação, você não pode ser justificado. Mas quando você diz sim,
Yes. Eu quero, eu recebo. Uau! Os céus se abrem. A destra do Pai se move. O Espírito sopra. Os anjos recebem voz de comando celestial. O Senhor te toca. E você então vai começar a dizer como salmista: busquei ao Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de todos os meus medos. Porque tem gente que tem medo de ir mais fundo em Deus. Tem pessoas que estão aqui, mas têm medo de se aprofundar, de se entregar, de se render. Tem pessoas que estão aqui, mas estão presas no espírito, não conseguem romper. Mas queridos, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que nele confia. Uau! E eu quero assim dar uma concluída, porque senão eu vou ficar aqui dizendo que Paulo escreve para os Gálatas, para aqueles que já foram livres, para aqueles que já foram libertos, para aqueles que já receberam o plano da redenção, para aqueles que já se tornaram filhos, para aqueles que já estão vivendo uma nova vida, para aqueles que já estão fluindo no Espírito, para aqueles que já conhecem a revelação de Deus. Ele diz: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de jugo de servidão. Que palavra é essa? Tem pessoas que já disseram sim. Tem pessoas que já caminharam no caminho. Tem pessoas que por um tempo se mantiveram nele. Mas os prazeres do mundo, o brilho e o colorido do pecado, as influências lá fora, o atraíram. E essa pessoa voltou novamente para o lugar de jugo, para o lugar de servidão, para o lugar de escravidão. Mas Deus está dizendo, aleluia, tenha cuidado, para que ninguém lhe faça presa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens e os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Fiquemos-nos de pé. Ser salvo é ser livre. Mas quando você vai estudar a palavra salvação, sozo, você vai encontrar que além de liberdade, salvação quer dizer restauração. Ser salvo é ser restaurado, refeito, melhorado, aperfeiçoado. Você já pegou um móvel velho, mas aquele móvel é valoroso, e você quer restaurá-lo? O que é que você vai fazer? Fazê-lo de novo, melhorá-lo, aperfeiçoá-lo, para que ele volte ao seu lugar ou à sua forma de origem. Ser salvo é ser restaurado. Mas salvação também quer dizer proteção. Ser protegido. Ser guardado. E quem é salvo pode ouvir ele dizer: não temas, eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te tomo pela tua mão direita e te digo: eu te ajudo. Não tenhas medo. Se passares pelas águas,
eu estarei contigo. Elas não te submergerão. Se tu passares pelo fogo, as chamas do fogo não arderão em ti, não te queimarão. Aí você lembra de Daniel. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abdenego? Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha de fogo. Mas havia uma promessa, havia uma profecia: a chama do fogo não arderá em ti. As águas não te afogarão, não te submergerão. Israel passa pelo mar vermelho a pé enxuto, porque ele vela por sua palavra para cumprir. Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quem é salvo é protegido, é guardado. E quando você é protegido, o que salvação traz para você? Segurança, confiança, convicção. Eu não temerei o que me poderá fazer o homem. E ser salvo é ser curado, é ter saúde, é ser saudável no espírito, na alma e no corpo. E é exatamente esse pacote que o céu preparou para mim e para você. É exatamente esse presente. E eu gostaria de saber se tem alguém aqui no nosso meio que ainda não disse sim para a redenção. Alguém que por algum motivo ainda não se decidiu a se tornar filho. Alguém que por algum motivo ainda não conseguiu se libertar das prisões da carne. Mas que nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, que nesta noite quer dizer sim, eu quero, eu recebo, eu desejo receber os benefícios de quem é salvo. Adoremos ao Senhor. E a igreja ora. Se houver perto de você alguém que você sabe que ainda não disse sim para a salvação que há em Deus por meio de Cristo, eu quero que você possa orar por essa pessoa, para que cadeias se quebrem, para que julgos se despedacem, para que as prisões se desfaçam, para que todo bloqueio mental seja desfeito, e os olhos do entendimento e os olhos do coração desse homem e dessa mulher se abram para a redenção que há em Cristo. Esse é o seu tempo, essa é a sua hora, essa é a sua noite. O céu preparou para você, o céu preparou para você. Aleluia. Santo, Santo. Temos alguém aqui para o Senhor Jesus? Se você estiver aqui e quer dizer sim, levanta sua mão onde você está. Faz um sinal com a mão, eu quero. Oricandaralabaia xeremecandaralabaia suriandaralabaias. Orialamassurianderemacantaralaia suriandaralabaiasa. Enquanto nós adoramos, eu quero chamar aqui à frente pessoas que estão na casa, que estão em Cristo, mas ainda se sentem presas, cativas
subjugadas em alguma área, em alguma esfera da sua vida. Se no nosso meio tem alguém que precisa de uma libertação, eu quero dizer que você é livre para sair do seu lugar e vir para o altar. Podemos adorar. Eu não sou mais escravo do Medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo Do medo, vença o medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Essa é a sua hora, é o seu tempo. Eu sou filho de Deus. Com a melodia Ele me chamou, me cercou com uma canção. Senhor, nós oramos nesta hora Que me libertou para que o Teu Espírito Santo dos meus inimigos, alcance cada vida que aqui dos está. meus Que medos, o Teu Espírito Santo toque cada vida que aqui está. Eu não sou, E que o Teu Espírito Santo os mais traga para o lugar da liberdade, para o lugar da vitória, para o lugar do triunfo, eu sou para o lugar da bênção. filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Depois desse momento eu não vou orar por mais ninguém. Eu vou orar agora que há uma unção fresca, que há uma unção liberada por meio da palavra. Então, se você sentir desejo de vir aqui à frente, porque você reconhece que precisa, porque você reconhece que tem uma necessidade em alguma área da sua vida, em alguma esfera do seu viver, e que você não pode perder essa oportunidade. Eu vou estar aqui com o pastor Mauro. Se a pastora me dá licença também, o pastor Marco, o pastor Elvira. E nós vamos estar aqui orando por você. Nós vamos estar aqui ministrando a você. Porque eu tenho certeza, eu tenho convicção no meu espírito, que essa palavra não veio nesta noite por um acaso, por uma coincidência. Essa palavra foi liberada com um propósito.